Senhora Presidente. Senhor Deputado José Matos Correia, eu agradeço muito a sua questão e agradeço sobretudo o facto de não se remeter ao silêncio. Porque é importante que nesta matéria, em que alguns tentam lançar a confusão sobre o processo eleitoral autárquico que se aproxima e insinuar que esta é uma questão que se pode arrastar praticamente até à véspera das eleições e colocando a incerteza sobre a legalidade de candidaturas, era bom que se tomassem posições claras sobre esta matéria. Porque, como muito bem disse, está aqui os... Senhora Presidente, eu tive que interromper porque houve os senhores deputados que não se quiseram inscrever para falar, mas que agora estão a falar com o microfone fechado. Exatamente. Enquanto que o debate aberto clarifica, o debate pelas costas perturba. E, portanto, pedia que me deixassem falar. Muito obrigado, Senhora Presidente. Mas dizia eu que, como o Sr. Deputado disse, há quem tenha responsabilidades jurídicas e que não são compatíveis com opiniões que anda a expressar, e há quem crie esta confusão em nome de uma agenda política. Eu creio que, independentemente das posições que cada um assuma, era importante que elas fossem claramente assumidas para todos sabermos do que estamos a falar e o que estamos a discutir. Nós falamos com a tranquilidade de quem se opôs à aprovação da lei sobre limitação de mandatos e assumimos isso. Mas o que estamos agora aqui a discutir não é isso. O que estamos aqui a discutir é o que é que está na lei e o que é que a Constituição permite que esteja na lei. Porque, sendo uma lei restritiva de direitos fundamentais, ela não pode ser interpretada num sentido extensivo, ou seja, para que se faça com que a lei diga aquilo que lá não está dito, no sentido de restrição de direitos fundamentais dos cidadãos, que têm o direito de se candidatar aos cargos públicos em condições de igualdade, mas também o direito fundamental dos cidadãos de elegerem livremente os seus representantes, porque é bom não esquecer que as eleições autárquicas, como as demais eleições em Portugal, são eleições livres e em que é o povo que exerce o poder político nos termos previstos na Constituição, porque Portugal é uma república baseada na soberania popular. E se há pessoas que, descontentes com resultados eleitorais, sejam eles onde forem, pensam que a melhor solução seria mudar de povo, não é essa a nossa posição. É este o povo que temos, é este o povo que decide os autarcas que quer ter e as restrições que sejam feitas em nome da defesa de outros direitos fundamentais não podem restringir aquilo que é o essencial do direito dos cidadãos a poderem exercer o direito de se candidatarem e de serem eleitos e de se submeterem ao livre sufrágio dos seus concidadãos. Vou terminar, Sr. Deputado, dizendo que nós quisemos aqui deixar claramente expressa a nossa posição, que é de que esta lei não pode ser interpretada de uma forma não conforme à Constituição, no sentido de introduzir restrições de direitos fundamentais que não estão expressamente previstos na lei. Sr. Deputado Luís Fazenda, agradeço-lhe muito também a questão que coloca, sendo clara a discordância que temos relativamente a esta matéria. O Sr. Deputado fala do princípio constitucional da renovação de mandatos. Sr. Deputado, o princípio da não renovação de mandatos não é um princípio geral da nossa Constituição. É uma exceção que a nossa Constituição estabelece em determinados casos. O que a Constituição estabelece é que não pode haver cargos vitalícios. E estabeleceu, desde o início, uma exceção ao princípio da renovação de mandatos no caso do chefe de Estado, no caso do Presidente da República, tendo em conta as características desse órgão enquanto chefe de Estado para enfatizar a forma republicana de governo. E só muito mais tarde estabeleceu esta lei que hoje estamos a discutir relativamente aos titulares, aos presidentes de órgãos executivos das autarquias. Nós sabemos que os senhores defendiam a aplicação deste princípio a outros cargos, vários outros cargos, e que isso não foi aqui aceito. Mas o que nós estamos aqui agora a discutir é o que é que cada um pensava nessa altura, as posições ficaram claras, estamos a discutir hoje é o que é que está na lei. E o que está na lei é que não admite, para que haja uma interpretação conforme à Constituição e conforme ao respeito pelos direitos fundamentais, não admite que haja uma interpretação extensiva e que se queira ver na lei aquilo que ela manifestamente não contém.
E o espírito legislador, Sr. Deputado, também não vai no sentido de que refere, porque, de facto, no debate, a única referência que houve a esta matéria foi no sentido contrário àquele que o Sr. Deputado está a defender, de que, de facto, a proposta de lei que estava em discussão não impedia que um autarca, depois de cumpridos, de exercidos 3 mandatos consecutivos numa autarquia, pudesse candidatar-se numa outra, e isso não foi desmentido. O Sr. Deputado refere-se ao caso do engenheiro Macário Correia, mas eu lembro que esse exemplo milita a nosso favor. Porquê? Porque o autarca em causa foi condenado por uma ilegalidade que ele cometeu. E, portanto, a sanção que lhe foi determinada é uma sanção ao próprio autarca, à própria pessoa, e que, por isso, o inibe de exercer esse tipo de funções. Não tem nada a ver, não é o mandato da Câmara de Faro ou de Tavira que está em causa. O que está em causa é uma atuação pessoal de um determinado autarca que, nos termos da sentença condenatória, o inibe a ele do exercício de funções. E, portanto, é completamente diferente. Mas, Sr. Deputado, nós não temos nenhum anátema relativamente a um cidadão que, a determinada altura, se candidata num município e, noutro momento da sua vida política, se candidata noutra. O Sr. Deputado já foi candidato em Lisboa e em Sintra, tanto quanto me recordo. E, portanto, isso não tem nada a ver, como muito bem diz a Sra. Deputada Helena Pinto. E como não tem nada a ver, o Sr. Deputado, seguramente, se tivesse sido eleito em Sintra, teria sido um excelente autarca, e o mesmo aconteceria se tivesse sido eleito em Lisboa. E eu nunca me passaria pela cabeça acusá-lo de estar feito com quaisquer promiscuidades ou quaisquer interesses ilícitos. Por isso é que nós defendemos, Sr. Deputado, que... Quero terminar, Sr. Deputado. Termino de imediato, Sra. Presidente, para dizer que a nossa interpretação é aquela que é conforme ao exercício dos direitos fundamentais, e a prevenção da corrupção e da promiscuidade faz-se por outra forma que não por esta via.